Irmãos, saúde a amada igreja com a paz do Senhor, podem sentar, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero agradecer, ao pastor Sérgio, e a sua esposa, são pessoas muito queridas, já foi meu pastor, olha só, gente, que privilégio, já foi o meu pastor, ele, na época estava noivo, Estava noivo, olha, com a D, um casal muito abençoado. Vocês ganharam um presente, Deus, vocês ganharam, eu falo que vocês receberam uma pérola. Que, assim, eu fui pastoreada pelo pastor Sérgio e ele e a sua esposa é uma bênção de Deus. Então, eu quero agradecer a oportunidade, pregar para o mestre, porque ele é o mestre, O pastor Sérgio, ele é um homem de Deus, um varão valoroso, Isso aí, irmãos, é esse pastor que vocês estão vendo, Vai dar um puxãozinho de orelha, mas com amor, com carinho, porque ele ama a igreja e vai prestar conta. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Sérgio neste lugar, junto com a sua esposa. E eu estava assim pedindo ao Senhor uma palavra, e eu falei assim: Senhor, qual será a palavra que o Senhor vai me dar? E o Senhor confirmou, aqui com o penúltimo louvor. Eu falei, Jesus, de joelho, de joelho a gente vai vencer. Aleluia, é vencer ou vencer. Olha a palavra profética, é vencer ou vencer. Então a palavra que o Senhor me colocou, me incumbiu de trazer nesta noite, foi sobre Josafá. Aleluia, está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia, quem pode abrir 2 Crônicas, capítulo 20? Aleluia, Josafá em hebraico significa Iavé é juiz. Aleluia, é o juiz dos juízes, é aquele que julga a minha e a tua causa. Irmão, olha, está descendo uma graça neste lugar, eu creio. Aleluia, que nós entramos por essa porta. Aleluia, há um galardoador para aquele que o busca. Irmão, quando nós entramos pelo átrio do Senhor, já temos que entrar crendo na vitória. Aleluia. Ontem, pastor, aleluia, o Senhor, aleluia, mostrava, e eu vindo, para trabalhar, e aquele leão, como aquele leão rugia aquele leão. Aí o Senhor falava assim: filha, sou eu o leão da tribo de Judá. Aleluia, olha como eu guardo, aleluia, o meu rebanho, e rujo como leão, bramando. Aleluia, esse é o leão, irmão, da tribo de Judá, ao qual nós servimos. Aleluia. E Deus, Deus é o juiz. Aleluia, 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia, diz assim: e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis já estão em Azazon Tamar, que é Eugedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus do céu, pois tu és o dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão teu amigo para sempre. Aleluia. E o 8 até
aleluia, o 12, a gente vai discorrer o 13, e ele começou a orar ao povo, e já lá no 15, diz assim no versículo 15, e Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temas, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zi, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Irmão, e essa palavra, aleluia, falou muito ao meu coração. Aleluia. Se a gente começar a estudar lá em Crônicas, né, do 17 adiante, aleluia, depois da morte de Salomão, aleluia, o reino foi dividido, e aleluia, e esse reinado de Judá, o rei de Judá, que se chama Josafá, filho de... Deixa eu voltar aqui, porque é tanta coisa. No 17 diz: Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades forte de Judá, no início que ele começou a reinar, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins, e não se corrompeu. Aleluia. E Josafá, diante da cidade, aleluia, em assumir esse reinado em Judá, aleluia, dando continuidade ao rei Asa, que foi o seu pai. Aleluia. Irmãos, eu fico assim a pensar. Ele começou ali naquela cidade tirar os altares, começou a convocar o povo, os levitas, aleluia, a poder apregoar o povo, a chamar o povo uma santificação. Aleluia, ele começou a informar o povo: olha, nós precisamos adorar somente a um Deus. O povo voltar a adorar, aleluia, o povo voltar a uma busca sincera diante do Senhor. E teve um momento, aleluia, teve as batalhas. A gente sabe que Josafá, ele fez algumas alianças que não era conforme a vontade do Senhor, e Deus, ele mesmo assim, ele deu vitória na guerra de Ramotes de Gileade, aleluia, que ele se uniu lá naquela batalha com Acabe, aleluia, né? Foi avisado pelo profeta Micaías, mas foi, e no meio da batalha ele clamou: Senhor, Deus desviou e deu vitória, aleluia, a Josafá. Deus era com ele, irmãos. E neste momento, quando a gente pensa que está tudo bem, né, aleluia, a gente tem que ficar, muitas das vezes a gente acha que está tudo muito tranquilo, né, irmão, a gente tem que estar se fortificando, buscando, se enchendo da presença do Senhor, aleluia. E Deus, ele concede a vitória sobre os inimigos, aleluia, de Josafá. Irmão, em um determinado momento, se uniu uma grande multidão, aleluia, de Moabe, aleluia, os moabitas, e outros vieram à peleja contra Josafá. E era, aleluia, como uma areia, como uma multidão. Aleluia, a cidade, ela já ia começar a estar cercada. Josafá, ele não tinha como, aleluia, contra aquela batalha. Irmão, trazendo para a nossa vida no dia de hoje,
Há momentos na nossa vida que o inimigo das nossas almas, ele vem se levantando, aleluia, com mão forte, aleluia, parece assim que a gente vai sucumbir, mas o segredo é o joelho, é o jejum, é a busca, saber que nós temos um Pai, nós temos um Deus poderoso, um Deus que não perde uma batalha. E o que me chama a atenção nessa guerra foi que o Senhor, aleluia, Josafá, ele sabia que ele não poderia contra aquela situação. Seria uma batalha perdida. Mas ele creu no Deus ao qual ele servia. Irmão, há momentos na nossa vida que a gente acha que aquela batalha está difícil. A gente olha de um lado, a gente olha para o outro e a gente não vê solução. Não é verdade, irmãos? Tem momentos que a aflição, quando ela vem, ela te pega-se de uma tal forma, você se sente aflito e você fala: Senhor, como eu vou fazer diante dessa situação? E Josafá, ele começa a orar. Ele começa a orar e ele começa a exaltar e glorificar o nome do Senhor. Mas antes dele orar, ele reúne o povo, reúne a cidade e fala: olha, vamos ter que jejuar, vamos ter que orar, porque essa batalha, nós temos carro, nós temos cavalo, nós temos o nosso exército, mas a multidão é muito grande, não tem como a gente combater, mas nós temos um Deus que já nos deu vitória lá atrás. É o Criador do céu e da terra, e Ele vai vencer essa batalha. Irmãos, isso quer dizer que nós não estamos sozinhos. Às vezes a gente olha a nossa situação e a gente acha que nós estamos sozinhos, irmã Carla. A gente olha o nosso cenário e a gente fala assim: nossa, meu Deus, é o Senhor que nos dá força. É o Senhor que nos alimenta, nos sustenta. Porque você está triste, daqui a pouco tu está louvando, aleluia, daqui a pouco tu lê, aleluia, é um hino, é uma palavra, daqui a pouco o Senhor abre, fala contigo, começa a palestrar, irmão, vem uma alegria, da onde a gente não sabe, que nem a gente tem. E a gente começa e eles falam: mas como aquele homem, aquela mulher, diante de tanta adversidade, diante dessa peleja? Mas a irmã veio de falar de peleja? Não, eu vim falar de um Deus, irmão. Irmão, nós temos que entender que Deus é esse que nós servimos. Remantui, recantarachou. E o Senhor, às vezes, pastor Sérgio, ele aperta um pouquinho para ajustar e afinar o vaso, para o vaso acordar e despertar. Josafá já tinha, aleluia, saído de uma batalha. O profeta Jeú foi lá, repreendeu ele, aleluia, quando ele achou que estava tudo calmo. Aí veio o mensageiro: olha, rei, está vindo uma grande multidão, elas já estão chegando. Ele olhou e falou: o quê? Espera aí, eu tenho a arma. Irmão, vocês não louvaram? Né? De joelho nós vamos vencer gigantes. Irmão, o que a gente fala, aleluia, a gente tem que ter preparado. Irmão, aqui é o altar e é santo. A gente não ora, né? O Senhor é comigo, Deus de Israel, aleluia, irmão. Irmãos, o evangelho, irmãos, é coisa séria. É coisa séria. Deus, ele às vezes afina o vaso. Né? Para a gente entender que nós somos, que nós precisamos dele. Aleluia.
para a gente clamar Ele, para a gente se lembrar de onde Ele tirou a gente. Para a gente clamar, clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas pequenas, não grande e firme, para a gente contar testemunho, para a gente pregar e ter o azeite, ter a unção, aleluia, ter o Espírito Santo de Deus dentro da nossa casa, e a gente falar: Satanás, aqui tu não bota a tua pata, tu vai ficar lá fora, porque aqui dentro há uma presença. Deus nos deu autoridade. E Josafá foi estratégico, porque ele viu a dificuldade, pensou que ele ficou lá, não, a gente vai ser derrotado, desanimou o povo. Não, olha, povo, vamos orar, olha, vamos jejuar, né? Vamos entrar nessa batalha. E virou para Deus e começou: Senhor, de nossos pais, olha só, aleluia, de nossos pais, porventura não és tu, Deus do céu, que criou a terra? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos. Recantarachou. Da gente a tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Aleluia. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores da terra diante do teu povo de Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? O que ele quis dizer? Da nossa descendência, ele é rei de Judá. Quem virá como? Aleluia, filho de Davi, descendente da tribo de Judá. Ele começa a tocar na palavra. Aí ele vai: e habitaram nele e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, irmão, estou pregando a palavra. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passassem Israel quando vinham da terra do Egito. Você sabe que tem aquela parentela antiga, né? O povo de Moabe, né? Aquela confusão lá com Ló, né? Que eles não deixavam o povo passar, e Deus falou: não arruma problema com eles não, porque tem um parentesco. Aí vocês têm que ler lá o livro de Gênesis, vão para a escola dominical. Quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que não, nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti, e todo Judá perante em pé. E o Senhor, como também as crianças, as mulheres e os filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel e profetizou. Aleluia! Irmão, que coisa linda! Eu fico assim a pensar como o Senhor, Ele guerreia as nossas guerras, quando a gente se apresenta diante dEle com sinceridade. Deus não quer, irmão. Eu não estou dizendo quem estuda, né? Os pastor, né? Teólogo, conhecedor da palavra.
Eu me sinto aqui a menor da casa. A gente tem que conhecer a palavra de Deus. Mas o Senhor, Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aqueles que se apresentam à causa diante dEle e falam: Senhor, porque uma vez eu fiz isso dentro da minha casa. Eu falei: Senhor, talvez eu ainda não te conheço. Lá atrás. Mas se o Senhor é esse Deus poderoso, Criador do céu e da terra, que criou o mar e as estrelas, Senhor, se o Senhor realmente é esse Deus que as pessoas pregam, que talvez ainda eu não te conheça, eu estou na tua casa, mas eu preciso ter essa intimidade contigo. Fala comigo, Pai. E Josafá, ele se prostrou diante da profecia, diante do Senhor, e o Senhor, ele dá estratégia. Ele já começou a falar aqui: olha, não, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E mais à frente, ali no 20, o Senhor, ele começa a dar as estratégias do inimigo e o que ele vai fazer com o inimigo. Porque o Senhor, ele já sabe da trama, e ele já dá o livramento e o escape. Ele já vê as emboscadas do inimigo, e ele falou: vou eu confundir o inimigo amanhã, vou, aleluia, colocar emboscada, e tu verás, aleluia. E eles, irmão, foi tão tremendo que um começou a matar o outro, aleluia. Foi uma emboscada que o Senhor preparou, e depois Josafá só teve o trabalho de olhar, aleluia, aquela multidão morta e recolher os despojos. E assim Judá se crescia e se fortalecia. O que eu quero dizer nesta noite: Deus presenteou vocês. Essa igreja tem um mistério, pastor Sérgio, que muitas das vezes em igreja grande, muitas das vezes em catedrais, né, a gente não sente uma presença dessa. Toda vez que eu entro aqui eu sinto uma graça. Deus tem um amor com ponto chique. E estava ali 30 e poucos anos, sem vem para cá. Ah, bagunça, Deus tirou, Deus presenteou vocês. Não tá bom lá, bota aqui. Mas a minha obra vai ser concretizada. Então, irmão, não importa a multidão vem, mas o Senhor fala: para aí e vede o livramento. Há um leão, irmão. Há um Deus que cuida. A gente tem que sair de casa já crendo. O que era para ser morte, Deus vai lá e transforma em vida. O que já estava decretado, se não for o tempo, Deus envia o anjo de guerra, bota lá no teu portão e fala: daqui ninguém passa. Irmãos, mas Josafá, já estou terminando, ele teve que se levantar. Ele olhou a multidão, ele ouviu que a multidão estava vindo. Se ele entrasse e não tomasse uma atitude, primeira atitude foi convocar a congregação. Ó, a multidão está vindo.
Eu não tenho como. Depois foi glorificar. E ele não deu uma de coitadinho. Ele começou a orar e reivindicando a palavra. Irmão, nós temos que orar. E a gente ora com a palavra. Eu aprendi isso. Às vezes eu chego na minha casa e eu falo: Senhor, aquele que habita no teu esconderijo, a tua sombra descansa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Irmão, temos que orar com a palavra. Saber que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que peleja. E nesta noite o Senhor falou: Deus é juiz. Irmão, não sei qual é a tua causa. Eu não sei a causa de Josafá, era a multidão. Eu não sei qual é a tua, eu sei qual é a minha causa. A minha causa está aqui, ó, nos pés do Senhor. Eu falei: Senhor, não tenho como ir contra essa multidão. Aleluia, eu vou sucumbir. Mas o Senhor foi lá e nos dá estratégia. E Ele falou: olha aí, o teu adversário, ele preparou isso, mas eu te dou a estratégia, eu te dou o combustível. Eu estou lá na tua casa e não há nada impossível que eu não possa fazer. Haveria algo impossível aos olhos do Senhor? Parar e ver de livramento. Falta 1 minuto. Tem que obedecer, né? O pastor me chamar de novo. Olha eu. Estou brincando. Amados, o Senhor é o nosso juiz. Pega a tua causa. Coloca. Eu aprendi uma coisa com a irmã. Escreve uma carta. Não sei o que você vai fazer. Às vezes eu sou meia essas coisas de doido, né? Mas dá certo. Faz o teu altar dentro da sua casa. Faz um altar para você. Coloca as tuas lágrimas diante do Senhor. Fala: Senhor, a multidão tem me afligido. A multidão, irmãos, pode ser um problema dentro da sua família. Algo que você precisa resolver. Algo que precisa, né, que aos nossos olhos é impossível. Irmãos, nós servimos um Deus vivo e poderoso. Deus nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz, para perder batalha. O Senhor é o general de batalha. Ele é o Deus que vai na frente da guerra do barco. E nesta noite, eu quero agradecer a minha rica oportunidade e dizer que o Senhor é um juiz justo. E Yahvé é o nosso juiz. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.